Olá, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é polímeros. Polímeros, que significa poli, do grego, significa vários, e meros, partes. Então, polímeros são macromoléculas, moléculas enormes, formadas pela junção, pela união de moléculas menores. Moléculas estas que são chamadas por nós químicos de monômeros, ou seja, todas as vezes que diversos monômeros são agrupados, são ligados, a gente vai produzir um polímero. É bom lembrar que um polímero em si, não necessariamente, ele é artificial. Existem polímeros naturais, que são muito estudados dentro da bioquímica, como proteína, que é um tipo de polímero formado pela junção de diversas moléculas de aminoácido, A celulose, que também é um tipo de polímero formado pela junção de diversas moléculas de beta-glicose. O amido, que é formado também pela junção de moléculas de alfa-glicose, e por aí vai. Lógico que o nosso interesse químico, basicamente, é estudar a formação de polímeros artificiais. Polímeros estes que tiveram a sua evidência muito maior ao longo do século XX. Quero lembrar que o século XX ele é conhecido como século do plástico, século do polímero. Por quê? Foi a partir deste período, principalmente da segunda metade do século XX, que a grande maioria dos plásticos industriais que nós conhecemos hoje surgiram, Estes plásticos, esses polímeros em si, eles podem ser obtidos por dois tipos básicos de reações. Existe polimerização que ocorre por reação de adição, Na reação de adição, como o próprio nome indica, moléculas menores são adicionadas umas às outras para a formação da nossa macromolécula, ou seja, do nosso polímero. É bom lembrar que para que ocorra uma reação química de polimerização por adição, a condição básica é que exista ligação dupla entre átomos de carbono. Lembrem que a ligação dupla entre carbonos, nós temos uma ligação extremamente forte, que é chamada de ligação sigma, e uma ligação mais fraca, que é chamada de ligação pi. É esta ligação pi que é quebrada na presença de catalisadores com pressão, temperatura adequada, e que vai propiciar a formação de radicais livres. Radicais estes que vão participar da reação química de polimerização. Os principais polímeros de adição e as suas aplicações são polietileno, que é o polímero disparado, o polímero mais importante industrialmente, aquele polímero que é produzido em maior quantidade. E este polímero ele é obtido a partir da reação de eteno. A matéria-prima básica é exatamente o eteno. O eteno, quando é colocado em reatores com catalisadores na presença de peróxido, ele vai sofrer uma polimerização, produzindo dois tipos de polímeros básicos: polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade. É um polietileno que apresenta propriedades bem diferentes. O de baixa densidade, ele é utilizado na fabricação de materiais mais maleáveis, como sacolas plásticas, talheres. E o polietileno de alta densidade, ele é utilizado para materiais mais rígidos, como brinquedos, alguns utensílios domésticos, de forma que a diferença na polimerização está simplesmente no fato da cadeia ser linear ou ramificada. Um outro polímero muito importante, também formado por reação de adição, é o polipropileno. Polímero esse derivado do propeno, que também na presença de catalisadores específicos vai sofrer polimerização por rearranjo, formando estruturas moleculares maiores. Como ele é mais rígido, ele é utilizado na fabricação de quê? Cordas para varais, utilizado na fabricação de para-choques de automóveis, também pelo fato da sua rigidez maior. O policloreto de vinila, outro polímero que tem uma produção enorme mundialmente falando, é utilizado na fabricação de tubos e conexões, utilizado na fabricação de pisos, utilizado na fabricação de capas para guarda-chuvas, e este tem uma propriedade especial. Ele não propaga chamas. Pelo fato de não propagar chamas, ele é utilizado normalmente em indústrias como isolante elétrico. O Teflon, outro velho conhecido nosso, é derivado da polimerização do tetrafluoreteno. Polímero esse que tem uma inércia química muito grande, ou seja,
dificilmente ele participa de reações químicas. Tem um coeficiente de atrito extremamente baixo, o que permite ser utilizado na fabricação de panelas antiaderentes, formação de fita veda-rosca e também na produção de isolantes elétricos. Isso se deve ao fato da sua inércia química, como foi citado. Por último, nós temos também um outro polímero de escala industrial muito grande, que é o poliestireno. Polímero esse derivado do estireno e que é matéria-prima básica para a produção de isopor. Quero lembrar que aqui foram citados apenas alguns dos polímeros por adição. Lembrem-se que existe uma vasta gama de polímeros de adição que não foram citados, mas que apresentam propriedades das mais diversas e que são utilizadas por nós também em nosso dia a dia. Por outro lado, a polimerização por condensação ocorre entre grupamentos funcionais, normalmente entre ácidos carboxílicos e poliálcois ou ácidos carboxílicos e poliaminas. Esta reação é caracterizada sempre pela eliminação de moléculas menores, normalmente molécula de água, de ácido clorídrico ou de amônia. Os dois principais polímeros de condensação são poliamidas, que são derivadas da reação química entre ácidos carboxílicos, especificamente diácidos carboxílicos e aminas, cuja reação química ocorre com formação do polímero e liberação de água, e a reação química para a formação também de poliésteres, que ocorre entre reação de ácidos carboxílicos e álcoois. Os principais são poliamida, o nylon 66, que é derivado da reação química entre o ácido hexanodioico e 1,6-diamim-hexano. E a reação química para a produção da principal poliéster é exatamente a reação para a formação do polietileno tereftalato, conhecido vulgarmente por nós como PET. Esta reação química ocorre entre o ácido tereftálico e o etileno glicol, para a produção deste polietileno tereftalato. Estes dois polímeros são usados basicamente na confecção de fibras sintéticas, tá? E também na formação, na fabricação de garrafas, como a própria garrafa PET. É bom lembrar, a gente não pode esquecer, que nós estamos falando aqui de plásticos que são importantes, é impossível se imaginar a vida hoje sem um polímero plástico, mas que também provoca em nosso mundo um índice de poluição altíssimo. É por esse motivo, que nós estamos desenvolvendo hoje outros tipos de polímeros não derivados diretamente do petróleo, mas que são polímeros biodegradáveis. Para que você tenha uma ideia, existem polímeros plásticos hoje que têm uma vida útil de aproximadamente 200, 300 anos. Então, quando isso é descartado na natureza, provoca um acúmulo de lixo muito grande. E hoje nós já temos polímeros derivados da cana-de-açúcar, que é feito basicamente a partir de celulose, polímeros esses que são biodegradáveis, por quê? Porque se decompõem na natureza em um tempo muito curto, algo em torno de 30 dias. Então, para que nós tenhamos uma consciência ecológica, é importante lembrar que o desenvolvimento dessas novas tecnologias é que serão o futuro do nosso planeta. Um abraço.